Pois é, em era que a gente vai falar de automação, que a gente vai falar de todas essas coisas, é importante que a gente sempre se lembre das ferramentas que a gente tem disponíveis aqui para ajudar a vida do trader, tá? E para abrir essa conversa importante, que inclusive eu quero estar sentada aí no lugar de vocês também para poder ter esses insights, eu vou chamar aqui um cara que acompanha de perto, e não só acompanha de perto, faz parte, né, da evolução do trading. Mestre em finanças pela Humboldt Universidade de Berlim, ele trabalhou durante 8 anos como operador da bolsa e agente autônomo de investimentos. Fundador da Delta Trader, atualmente é o CEO da OnTick, empresa acelerada pela XP Inc. e focada em automação de investimentos de tecnologia no mercado financeiro. Ele transformou o código em lucro e prova todo santo dia que no day trade, se você não tem uma estratégia automatizada, você provavelmente é a estratégia de alguém. Então, receba aí com uma salva de palmas Rodrigo Malacarne, CEO da OnTick. Fica à vontade, sério que você pode escolher, tá? E para enriquecer esse debate, a gente vai trazer aí 2 convidados que conhecem bem a realidade da operação no dia a dia. Primeiro, ele faz parte do time que olha para o mercado como um imenso laboratório de dados. Enquanto muita gente ainda tenta adivinhar o próximo movimento do gráfico, ele usa o Factor Investing e modelos matemáticos para encontrar padrões onde todo mundo só enxerga caos. Com mais de 3 décadas no mercado financeiro, ele já foi analista de investimentos, gestor de renda variável e atualmente é o diretor de investimentos da Dow Capital. Pode subir aqui, Fábio Mota. E nosso terceiro componente aqui do palco hoje já passou por gigantes do mercado e hoje lidera a Integra. Um verdadeiro mestre em conectar o que o investidor precisa com o que a tecnologia pode entregar. É parceiro da XP Investimentos e atualmente contribui em projetos educacionais como a Aceleradora X. Vem para cá, Felipe Aracaki. O palco é de vocês. Bom dia. Antes de sentar, você quer falar logo agora? Ou não, só uma pequena correção. Eu era da Dow Capital, a Dow foi adquirida pela Giant Steps no ano passado, então hoje eu sou CIO da Giant Steps. Boa, correção feita. Obrigado. Bom dia a todos, né? Bom dia, pessoal. Para a gente é uma grande honra abrir, né, o Aracaki, a primeira apresentação aqui da Expert Trader 2026. Com grande satisfação que a gente abre esse painel de hoje com essas 2 feras, 2 convidados aqui de peso, né? E a gente vai falar de um tema que é um tema que eu acho que a gente já começa com um tema mais, digamos assim, atritoso, né? Que é o tema, basicamente, que todo mundo quer saber a melhor forma de operar, né? Se o ideal é a gente operar de forma manual, se o ideal é a gente operar de forma automatizada. A gente estava falando, né, Fábio, sobre ED, né? Então, o ED está na intuição do ser humano em conseguir interpretar de forma rápida os padrões do mercado. Hoje em dia, a massa de dados que a gente processa é tão grande, né, que são tantos dados que são produzidos em tão pouco intervalo de tempo que a gente tem que passar para a máquina essa capacidade de processar esses dados, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Se realmente a gente tem vantagem hoje em dia, continuando, né, confiando na intuição do ser humano como vantagem, ou realmente assim, no poder das máquinas aí, em ajudar a gente a conseguir alavancar resultados aí no mercado financeiro, tá bom? Então, vamos começar aqui, eu tenho uma colinha para a gente já começar a falar sobre o dia de hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa,
Beleza. A primeira pergunta que eu queria começar fazendo para vocês hoje é sobre as mudanças que a gente tem recentemente no mercado financeiro. Tá? Então, assim, até que ponto o mercado de, por exemplo, 5 anos para cá, ele mudou? Ou vocês acham que o mercado continua o mesmo que era, por exemplo, há 5 anos atrás? Tá? Então, eu queria começar a discussão de hoje perguntando aqui para o Felipe, né, para o Arakaki, se realmente, assim, mudou alguma coisa de 5 anos para cá? O mercado continua a mesma coisa? Ou está mais fácil ou está mais difícil operar e obter resultado no dia de hoje? Felipe, vamos lá. Bom, primeiramente, bom dia a todo mundo. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado aí pelo convite também. E, olha, eu particularmente, eu realmente acho que o mercado ele mudou muito, né? E até a gente não precisa ir tão longe se a gente olhar dezembro de agora, como estava o mercado antes de chegar perto dos 200 mil pontos, por exemplo. Nesses últimos 3 meses ele já se tornou totalmente diferente do que ele já era no passado. Então, imaginar nos últimos 5 anos, com toda certeza, teve sim mudanças. E sim, vem desafios novos com toda certeza, né? Não que antigamente era mais fácil, mas temos essas dificuldades sim, com toda certeza, todo ciclo, né? Você disse que de 3 meses para cá ficou diferente, provavelmente por causa da guerra, né, no Irã, né? Sim, a gente vê também, por exemplo, por dezembro estava 160 mil pontos, mais ou menos, né? E em 20% em 3 meses, a gente nota volatilidade mais alta, a galera que é o operador aí deve ter a dificuldade de, às vezes, trabalhar com stops mais caros ou enfrentar um problema até de liquidez, eventualmente. Então, tem N desafios ali que eu noto disso. Você chegou a mudar o seu estilo operacional de 3 meses para cá, por exemplo? Você consegue fazer esse ajuste rápido de estilo operacional? Sim. Tive ajustes para fazer, operacionalmente falando, e até mesmo por percepções, né? Então, atribuir um pouco dessas mudanças. Está tendo um pouquinho de retorno aqui, né? Então, sim, eu sinto que tem essa dificuldade de adaptação, né? Então, nesses três últimos meses, tem que rever, tem que olhar para o que estava sendo feito, o ajuste fino, né, dentro dos controles que nós temos, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, e ver aquilo que a gente consegue buscar mais eficiência operacionalmente falando. Né. E mais uma pergunta antes de passar a palavra para o Fábio. O teu operacional é zero automático, você não tem nenhum controle, nenhum ajuste automático que te ajuda no teu operacional do dia a dia? De execução, não. Já trabalhei com algumas coisas, né, são ciclos que eventualmente até tem, né, mas na maior parte, 90% das vezes, sim, são manuais. Né. Agora, os controles têm algumas pequenos meios de automatizar um pouco, mas para a gente ter um dashboard mais preciso, para olhar o que está funcionando, o que não está funcionando, para não ficar insistindo também naquilo que ficou obsoleto por um momento, pelo menos. Né. Perfeito. Fábio, conta para gente o dia a dia de vocês. Não é nada, pelo que eu sei, manual, né? O extremo oposto do lado de vocês, né? É bem diferente. Na verdade, o que a gente tenta fazer é ter um conjunto de regras, né, que vão selecionar as principais estratégias de negociação intraday, como se a gente tivesse um monte de traders intradays, não necessariamente tão bons quanto o Arakaki, mas um montão de traders intradays à disposição. Só que esses traders são selecionados de forma sistemática pelos nossos modelos também. Então, a gente tem, na prática, quase como se a gente tivesse uns 50 estratégias disponíveis para cada classe de ativo, disponíveis e não necessariamente ativas o tempo inteiro. Né? Elas são construídas e selecionadas em cima de um arcabouço quantitativo bem rigoroso, né, com uma estatística bem aprimorada. E a seleção do que vai entrar em operação e o que vai sair de operação também é feita de forma totalmente sistemática. Então, é quase o contrário, mas olhando para a mesma coisa. As estratégias, os sinais são provavelmente os mesmos. A gente olha para sinais de tendência, sinais de reversão, sinais de estado de mercado, de microestrutura, que é o que acho que a grande maioria dos traders olham também. A única diferença é que a gente não tem uma predileção. Eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, nesse dia eu quero fazer isso porque eu acho que tem que ser.
os nossos modelos fazem a seleção dos sinais, constroem as estratégias, dosam as estratégias, e aí escolhe quais que vão entrar em operação a cada momento, tudo de um jeito sistemático. Daí está a grande diferença da gente para o trader individual. Alguém aqui da plateia, turma, alguém aqui programa? Quem é da área de programação aqui? Porque essa fileira aqui não vale, essa fileira aqui. É como se fosse, posso perguntar assim, mas pelo que eu entendo, é como se fosse um ensemble de weak learners, na verdade, né? Exatamente. Tecnicamente. É bem por aí. Então, você descreveu muito bem. A ideia é você ter esses modelos, essas estratégias disponíveis e combinadas da melhor forma possível, né? Inclusive o tamanho de exposição em cada estratégia, também levando em consideração o risco que cada estratégia está trazendo para o fundo, né? Que é uma coisa que não dá para fazer manualmente. Isso não dá. Você tem que estar o tempo inteiro com a dosagem certa e aí no talento não dá para fazer mesmo. Entendi, perfeito. E o que você considera como sendo, se a gente pudesse falar de vantagem estrutural da operação automatizada em relação a resultado? Uma vantagem. Qual é a principal vantagem de operar de forma automatizada? Além dessas que eu acabei de falar, que eu acho que são vantagens, né, o fato de você conseguir fazer a seleção das estratégias de um jeito muito ágil, e sem ter que ficar... A gente não tem paixão por nenhuma estratégia, nenhuma predileção por nenhum tipo de estratégia. Em determinados momentos vai estar mais para tendência, em outros momentos vai estar mais para reversão, e em determinados momentos a gente vai estar com estratégias de lateralidade. Então isso aí já tira a emoção, tira viéses cognitivos, tira, putz, mas eu já perdi tanto dinheiro com essa estratégia, eu não quero mais ela. Então a gente não tem isso, né? Isso vale também para as estratégias que a casa já tinha antes de ter a estratégia intraday. Era a mesma coisa também para tudo. É uma pergunta interessante. Se você tem uma estratégia, por exemplo, que ela entra num período de drawdown, por exemplo, qual é a hora de tirar ela? Não, então, a gente tem todos os parâmetros já, o setup é feito de forma que elas são excluídas. As estratégias perdedoras, elas têm limites de perda também e elas são excluídas ou desativadas sem a necessidade da interferência humana. Isso foi uma decisão de vida que eu tomei já há bastante tempo, né? Eu acho que os modelos que eu ajudo a desenvolver são melhores do que eu. São melhores do que eu na física, né? Eu não, mesmo que eu tenha, né, como eu já... eu tenho 3 décadas de mercado, né? Eu tenho muita humildade para admitir que mesmo com 3 décadas de mercado, eu não consigo fazer no talento melhor do que os nossos modelos fazem, né? Então, a melhor coisa é você deixar o modelo bem parametrizado, com limites de risco bem configurados, e não ter que ficar desligando coisa de forma julgamental. Então, esse ponto, eu acho que é uma vantagem grande que a abordagem sistemática traz. E as outras coisas que a gente acha que são vantagens importantes, são vantagens até de infraestrutura mesmo, né? A gente tem acesso, a gente tem 2 servidores em colocation na bolsa, com uma velocidade de acesso que é tipo 2 milissegundos, enquanto se você tiver que operar pela internet é 200 milissegundos. A gente tem custos muito mais baixos. Então, reacha mais rapidamente. Muito mais rápido. A gente não é uma casa de high frequency, mas a gente acaba tendo acesso a algumas características de high frequency. Os benefícios de operar num regime de high frequency sem necessariamente ficar fazendo trading de altíssima frequência, né? Então, são algumas vantagens. Mas acho que a principal está na organização, né? A gente estava falando, as nossas estratégias não são necessariamente melhores, ou elas não têm um hit ratio individualmente melhores do que a dos bons traders individuais. Não é assim. Só que você acaba fazendo essa combinação de estratégias que faz bastante sentido, de forma que o conjunto tem uma assimetria positiva. Você acaba gerando, né, um Sharp bom para o fundo, porque você está se expondo a um montão de estratégias. Umas que estão dando grandes porradas, outras que nem tanto, mas no conjunto você está entregando um bom retorno ajustado pelo risco. Perfeito. Ô, Aracaki, conta pra gente agora com relação a esse tema, né? A estrutura. Qual é a vantagem que você tem quando você faz operação de forma manual? Eu queria que você fosse um pouquinho mais específico pra gente, para falar um pouquinho da sua leitura, da tua análise que você faz no dia a dia quando você faz operação. Ok. Bom, basicamente, uma das coisas que eu vou acreditar bastante, né, nesse meio, obviamente, eu acredito que não é porque estamos fazendo trades manuais
que a gente não tem controles, não tem modelos, né, para executar. E muito pelo contrário, eu acredito que a sobrevivência desses traders tem uma relação muito grande em ter um modelo, né, ter uma definição de modelo muito bem clara para poder executar isso muito bem. E essa repetição, na minha opinião, e vendo da melhor forma possível, ela vai causar o que? A especialização do operador naquilo que ele se propôs a fazer. E a parte boa, na minha opinião, sobre especialização é que você gera uma metodologia, um modus operandi muito único que vai servir para aquela pessoa, para mais ninguém. Então, esse tipo de personalização traz uma característica que nem sempre é replicável, na minha opinião, entre as pessoas, né? Assim, uma coisa que a gente pode pegar como uma referência, né? E aí eu penso que o modelo é uma ferramenta, e eu poderia colocar essa ferramenta como um carro de Fórmula 1, por exemplo, que pode ter o seu ajuste, o teu refinamento, mas parte do trabalho é feito pelo piloto. E a gente pode não mencionar aqui o Senna, por exemplo, né? Então, inegável que o processo de especialização dele o tornou como diferencial dentro das pistas. É bem diferente do que vocês implementam, né? Aqui a gente já tem um foco um pouco mais de um modelo, um trader ultra especializado, ele tem que ser bom o tempo todo, diferentemente do modelo de vocês, que são vários, digamos assim, weak learners, que você, Exatamente. via Ensemble, você escolhe os melhores, no caso, né? Eu acho que assim, as coisas podem coexistir Sempre perfeitamente. vão Não tem coexistir. absolutamente nada Concordo. de contradição, né, por assim dizer. São abordagens diferentes. Eu acho que para o trader individual faz todo sentido que isso seja feito do jeito que o Arakawa está falando. E para a gente que está dentro de um setup de fundo, que tem já um patrimônio relevante alocado e crescendo, né, a gente está hoje operando lá, sei lá, 7 mil contratos, 8 mil contratos por dia, e ainda estamos num learning curve, quer dizer, esse negócio tem que ser feito de um jeito muito mais espalhado, até porque isso é uma das estratégias dentro de um outro fundo, né, dentro de um fundo que tem outras estratégias também, né? Então, e tem uma questão também de DNA da casa. A gente construiu para ser desse jeito em todas as estratégias, então no intraday teria que ser da mesma forma. Perfeito. E uma questão, que é uma das questões que eu queria conversar com vocês, é sobre o que a gente vê muito hoje no mercado, é como que se vende aquela questão de mostrar resultado, né? E é interessante porque eu vejo isso muito do lado do trade, um pouquinho menos na área de operações automatizadas, que é você ficar mostrando boletas, né? Boletas isoladas. Hoje eu ganhei tanto, quando perde, a gente não costuma mostrar. E os fundos, né, ou quem opera de forma automatizada, a gente precisa realmente manter esse histórico para a gente poder saber ali se a performance está indo bem e está indo mal. A pergunta é, esses resultados isolados, o Arakawa, que a gente vê muito, né, ainda a comunidade de trader posta muito esses resultados isolados, como que você analisa resultado, performance? O que você realmente leva em consideração? Taxa de acerto, o resultado no final do mês? Como que vocês analisam performance quando você faz operação no estilo operacional de vocês? Perfeito. Quando a gente faz a análise, o legal é você isolar por aquele modelo de como ele está percorrendo, até transcendendo a ideia do mês, por exemplo, né? Então, o funcional dele por período, né? Então, taxa de acerto é uma coisa bacana para se ver, mas principalmente se o resultado dele, no final de um período que você está vendo, ele está positivo, né? Então, assim, eu sou muito fã de trabalhar estratégias onde vai ter uma taxa de acerto aceitável, né? Mas principalmente... O que você chama de aceitável? Pelo menos acima de 50%, vou trabalhar um pouco mais nisso. Menos do que isso, eu penso que tem o projetado e executado. Eu estou projetando que esse setup ele vai ter 50% de acerto, mas o realizado dele ele pode ser menor, e eu preciso compensar isso, sim, com um payoff um pouco mais positivo. Isso que eu ia perguntar, além de taxa de acerto, payoff, tem mais alguma coisa que você leva em consideração? Fator de lucro, drawdown, o que vocês analisam? O fator de lucro vai ser importante através dessa composição de taxa de acerto com payoff, né? Então, ao longo de um período, vai ter uma composição de olhar como, no longo prazo, isso ele se exportou e como isso ele trouxe receita para a minha empresa, digamos assim, né? É um modelo de negócio no qual estou aplicando e estou vendo se ele vai ter uma geração de receita. Se a gente fosse elencar os top 3 indicadores para saber se você está performando bem, o que você usaria?
principalmente resultado, isso olhando No caso, positivo ou negativo. Exato. Segmentando no meio dele payoff e, por último, a taxa de acerto. Fábio, algo diferente de Kalmar e Sharpe eu não aceitaria, né? Não, nem precisa aceitar porque é isso mesmo. A gente tem abordagem de portfólio. Então, para a gente, o que importa é qual que está sendo, e principalmente quanto que está sendo o Sharpe da estratégia. A gente testa, a gente pode entrar depois mais em detalhe de técnicas de backtest e tudo mais, mas a gente calibra as coisas olhando para os backtests e a gente busca o melhor Sharpe possível. Então, a nossa estratégia hoje roda com Sharpe out of sample, lá, tal de 2. Né? Então, a gente está buscando sempre isso, é o principal. Tem um monte de métricas que a gente olha também, mas no final das contas a gente está querendo agregar ao portfólio o Sharpe principal. Perfeito. Agora vem a pergunta, essa é um pouquinho capciosa, né? Emoção. Quem opera de forma automatizada é um assunto que a gente não domina, né? Eu passo a bola de volta para o Arakaki. Assim, eu já operei de forma manual, Arakaki. Como que a gente evita dia de fúria? Como é que a gente controla a parte emocional quando a gente opera de forma manual? Olha, controle emocional para mim é uma palavra muito forte, no geral, né? É importante? O que você acha? Eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que talvez a palavra controle em sumo da tua palavra, talvez ela não exista sem você saber um pouco mais sobre si. Então, assim, entra um aspecto do trader manual de autoconhecimento. Exato. Então, essa jornada para dentro, né, da gente começar a entender mais quem que sou eu, qual é a minha relação com o dinheiro, qual é a minha relação com essa profissão, ela se torna sublime para, na hora de eu executar uma estratégia, eu entender que o intervalo de 1 segundo de um clique, eu não vou pensar que é um clique. No meu caso, eu vou lembrar que são 9 anos de construção para chegar naquele trade, né? Então, nesse aspecto, a gente tem que entender que temos que lidar, não tem como escapar, né? E assim, tem alguns processos que eu acho que são determinantes para os traders. Se ele não for capaz de nem compreender a si mesmo, ele não é capaz de compreender também a execução manual dentro do mercado. Então, precisa muito disso, é um ponto importante. Uma pulga me contou, um passarinho verde me contou que você é o mestre do scalping. Mestre, olha. Palavra forte. Tem emoção em operação de tão curto prazo? Olha, falar que até a gente brinca com os alunos do Kim, né, da aceleradora, que tem muita gente falando, nossa, me dá um frio na barriga, tudo bem? Eu falo, também, vai ter. Né? Na minha concepção, somos humanos. Sentimentos fazem parte da nossa essência. O ponto é você dar poder para essa emoção, para esse sentimento, a ponto dele impactar diretamente no teu trade. Você já teve dia de fúria? Infelizmente ou felizmente, não. Nunca teve? Nunca tive. Está elevado esse aqui. Não tinha muito para onde correr, sabe? Vou quebrar o quê? Tem que ir de boa mesmo, tem que ser consciente nas coisas. Já quem opera de forma automatizada tá fora, né, da realidade. Né? Não é um issue importante para a gente. Você coloca os limites no modelo e ele segue rigidamente aquilo dali. Né? E quem acompanha o modelo? Você não fica na emoção do tipo, por que eu rodei esse modelo hoje? A única emoção disponível é saber por que eu fiz e por que eu não fiz, né? Liguei e desliguei o modelo. Acompanha, obviamente a gente tem os nossos dashboards, a gente fica acompanhando, mas a gente olha de forma totalmente não apaixonada, né? Totalmente desapegada. O que a gente quer saber é a todo momento qual que está sendo a exposição, né? Se de fato você está exposto a quê, com que volume e tudo mais, e vai vendo o PNL. A gente acompanha o PNL a cada momento. Em real time. Sim. Mas, assim como eu faço nas outras estratégias também. Né? Então, essa é uma coisa normal de qualquer portfólio manager, acompanhar o que está acontecendo nos fundos, é natural. Mas isso, de forma alguma, vai ditar o que a gente vai fazer. A gente acredita que a gente fez um modelo que está com um setup bom, com controles de risco bons, que está agregando para o fundo como um todo. E a gente acha que a gente vai atrapalhar se ficar metendo o dedo. Aí vem uma pergunta. Nem na parte de controle operacional
tem intervenção humana ao longo do dia. Não, então, é porque, na verdade, claro, sempre tem o panic button, né? Pode ter alguma coisa, porra, deu errado alguma coisa, né? Não dá, mas se por acaso tivesse que dar, você tem que ter sempre uma possibilidade não, mas a nível de realmente assim, modelo. uma intervenção do tipo, poxa, eu acho que está perdendo muito, vamos parar hoje. Não, é uma intervenção emocional ali, né? Isso aí para a gente é um arquivo de configuração. Com todas as regras, inclusive com as regras de perdas máximas. Né? A hora que você atinge determinados thresholds de perda, o modelo é derrubado. Né? Então, e a gente... Objetivo. Exatamente. É como se eu tivesse, eu sou CIO, vou lá, chega, perdemos muito dinheiro, vou lá e aperto um botão. Né? Demitiu o cara. Só que não tem como me demitir, né? Só que isso tá obviamente configurado e com redundâncias e, entendeu? Tudo não pode ter falha. Né? É mais seguro fazer desse jeito do que contar com uma pessoa para ser esperto e rápido o bastante para fazer. Claro, poderia. Né? Tem panic buttons, é sempre bom ter. Mas, de novo, a gente confia mais no próprio modelo e no próprio sistema que a gente desenvolveu para fazê-lo. Né? Entendi. E aí, Aracaka, pergunta com relação a mercado e a evolução do mercado. Você acredita que vamos colocar um horizonte temporal de 5 anos. A gente está vendo aí agora a explosão de inteligência artificial, né? Você acha que alguma coisa mudou em termos operacionais, no sentido de o mercado ficou mais ou menos eficiente, tem mais ou menos volume, tem mais ou menos spread? Tem alguma coisa de diferente acontecendo no mercado ou é a mesma coisa de sempre? Olha, nesse aspecto, sim. Eu acho que tivemos, sim, mudanças, né? Principalmente nesse intervalo de 5 anos, até correlacionando que beira bem a perto da pandemia, inclusive, né? Então, muitos ciclos ali foram se envolvendo. Em termos de eficiência de mercado, acho que teve esse advento maior de RLP, mais robôs também, mais automações dentro do mercado. E sim, eu acho que tem um impacto direto na forma do que os ciclos têm se comportado, na minha opinião, assim, na minha visão. Você consegue ver num determinado papel, num determinado dia, se tem mais ou menos robô, por exemplo, rodando naquele dia específico? Olha, dá para identificar? Para mim, existe algumas características que me apontam algumas coisas, principalmente quando tem mais market maker ali envolvido, né, e deixa o book mais vazio e mais volátil. E em algumas vezes também eu consigo notar, olhando um pouquinho mais de outras coisas, além de gráfico, né, um pouquinho mais de fluxo, algum tipo de percepção de alguma coisa acontecendo ali. Né? Mas diretamente, o que é ou quem é, nem sempre é uma palavra forte. Falar, vai ser leviana da minha parte, inclusive. Tranquilo. Fábio, conta pra gente. Teve evolução? Diminuiu o spread? Aumentou o volume? Como que está isso na sua percepção? Eu acho que a gente, na verdade, a gente está contribuindo aos poucos com essa evolução. Né? Nós e outros players, tanto plataformas, que são as plataformas como a OnTick, que é disponibilizada para os próprios traders, como investidores institucionais e fundos que estão entrando nesse mercado, estão contribuindo com essa evolução, é natural. É natural que alguns mercados vão ficando um pouquinho mais arbitrados, né? Algumas oportunidades podem ficar um pouquinho mais magras, e à medida que você vai tendo, inclusive, players estrangeiros grandes olhando para o nosso mercado, você já tem hoje alguns caras grandes que já estão atuando no nosso mercado também, eles também vão, com uma infraestrutura tão boa quanto ou melhor do que a nossa, fazer a mesma coisa, né? Então, isso é fato da vida. Isso acontece, é uma questão inevitável, faz parte da evolução normal de qualquer mercado, né? E vai ser assim também para o mercado de trading. Uma das coisas que eu vejo pouco evoluir aqui no Brasil, pelo menos, é a quantidade de ativos disponíveis para a gente poder fazer operação, né? Isso, infelizmente, não evoluiu muito de 5 anos para cá. Isso é uma característica que transcende o day trading. Isso aí é do mercado de capitais do Brasil como um todo, né? A gente tem pouco ativo. O mercado já se sofisticou, mas comparado com outros mercados ainda é um mercado meio tacanho. Parte de ações, né, que eu vim do mundo de cash equities mesmo, Natal. A gente tem mal e porcamente 200 ações para operar e com liquidez de verdade muito menos do que isso. Futuros, então, bem menos, né? Oi? Futuros, então, bem menos. Então, muito menos. Então, a gente tem pouco instrumento para operar. E a gente tem que ficar sempre sendo confiante de que um dia isso vai melhorar. Mas eu confesso que eu já sou confiante. Vários anos se passaram, né? Fica muito difícil de você imaginar um desenvolvimento muito bom do mercado de capitais enquanto você tem um ambiente de juros muito altos, instabilidade, insegurança jurídica e tudo mais. Tudo isso aí é um peso grande que se coloca para o mercado e atrapalha
a vida de todo mundo, não só dos traders. Enquanto a gente tiver uma taxa de juros nesse patamar, dificilmente o pessoal vai sair da poupança lá para aplicar em bolsa. Fica muito difícil. Com tigrinhos da vida, então fica mais difícil ainda, né? Pergunta, turma. Estamos quase terminando daqui a pouquinho. Tecnologia não pede permissão para evoluir. O que a gente pode considerar como cenário futuro em termos tecnológicos que podem impactar o mercado nos próximos, vamos pensar, 5 anos? Na sua opinião, Fábio? O que a gente está vendo hoje, e que eu acho que vai ser uma influência grande daqui para frente, por um bom tempo, né? Nos últimos poucos meses, né, a gente vê isso muito claramente lá dentro da Giant, né? O uso das ferramentas de inteligência artificial para coding, especificamente, para desenvolvimento, né? Não estou nem falando dos modelos de linguagem para uso genérico, estou falando especificamente para a parte de desenvolvimento. Foi uma coisa explosiva, né? Um desenvolvimento exponencial, e eu vou te falar que nos últimos menos de 6 meses foi uma coisa assim espetacular. A gente estava conversando outro dia, a gente faz hoje, cada um de nós, mesmo eu, que sou bem mais velho e bem menos inteligente, a gente faz hoje, sozinho, coisas que precisaria de um batalhão de desenvolvedores para fazer, e num tempo muito... Sabe, às vezes quando eu estou lá, estou pensando numa estratégia nova que saiu da minha cabeça, eu consigo hoje elaborar a hipótese, criar um set de testes, botar um negócio para testar com todo o rigor, fazer tudo direitinho, in sample, out of sample, ver todas as estatísticas que saem do negócio em horas, né? Então, assim, a gente coisa que antigamente era impossível. Pô, eu não conseguiria. Não, tem muita coisa, eu estava comentando, tem coisa que eu hoje estou fazendo que não é que demoraria muito tempo para fazer, eu não conseguiria fazer. E hoje até eu, que sou mais bobo, consigo sentar lá, elaborar um bom prompt. Tudo bem que eu entendo de programação até certo nível, mas eu consigo elaborar uma coisa que dá para mim uma criação de uma estratégia e os testes para ver se aquela estratégia para de pé em questão de, sei lá, 1 dia, 2 dias, né? Que seria trabalho, supondo que eu conseguisse fazer, seria trabalho de meses, né? Então, o output que a gente tem hoje, por causa dessas ferramentas aí que estão evoluindo absurdamente, está muito, muito forte. E eu não vejo isso parar tão cedo, né? Eu acho que isso vai acabar permeando, tudo bem, para a gente lá, que é uma casa quantitativa pura, isso é meio óbvio, né? Tinha que ser. Então, talvez a gente se beneficie um pouquinho mais e um pouquinho antes, só porque a gente já estava meio que preparado para isso. Mas acho que isso vai entrar em qualquer lugar. Os investidores em geral, investidores individuais, tal, todo mundo vai ter acesso a esse tipo de coisa. Tem que estudar um pouco, aprender um pouco, mas assim, isso vai ajudar todo mundo. Então, eu acho que a produtividade, o output, a criação de ideias tende a explodir, né? A gente já está vendo isso hoje e eu acho que vai ser uma realidade no mercado nos próximos anos. Você faz uso, Aracaki, de alguma Faço. maneira? Como que a inteligência artificial ajuda você no teu dia a dia? Olha, em diversas camadas. Aplicado para a área de Sim. trade, no caso. Diversas camadas em backtest, pegar uma massa de dados e também analisar isso com um pouco mais de agilidade, né? Então, tem refinos ali que, novamente, poderia ter sido feito, mas talvez levaria, o tempo de resposta diminuiu por conta da acessibilidade dessas ferramentas. E é incrível, porque até um tempo atrás, né, quando eu trabalhava em banco, cuidava de um time de precificação, lá estudava Big Data, NoSQL para dados não relacionais, e tinha matemáticos, cientista de dados excepcionais para fazer. E hoje, a acessibilidade para a mineração desses dados aqui, se você tiver uma base bonita, bem feita, assim, dá para, não qualquer um, mas na maior parte das pessoas ter esse acesso. Então, o teu uso é muito mais no sentido do pré-trade, na verdade, né? Exato. Você faz uso, de alguma maneira, de inteligência artificial no sentido de... Você já perguntou do tipo análise mesmo de mercado? Por exemplo, o mercado... Hoje, qual vai ser a condição? Vai ser lateral? Vai ser de tendência? Você já usou, de alguma maneira, inteligência artificial nesse sentido? Com esse input, não. É mais olhando os meus modelos mesmo, né? Eficiência dos meus modelos, buscando mais eles. Despretensiosamente já fiz isso, mas não com um objetivo. É mais para ver qual o poder da ferramenta. Mas muito voltado aos meus modelos. Só. Perfeito. Fábio, volto agora para você com essa mesma pergunta.
a gente tem vários modelos para identificar estado de mercado, né? Então, cadeias de Markov. Então, assim, tem N modelos que a gente pode utilizar para identificar estado de mercado. A inteligência artificial ajuda vocês nesse sentido? A melhorar esses modelos de análise? Ou é uma coisa mecânica, dinâmica? Como que funciona isso? A gente não está usando AI especificamente para isso. Como eu falei, a gente usa AI para ajudar no desenvolvimento dos modelos, dos códigos e tal, mas não é que a gente está usando sinais de AI para identificar estado de mercado. A gente usa os nossos modelos para tentar identificar da melhor forma possível estados de mercado e daí o próprio modelo fazer também a dosagem de exposição em estratégias de tendência ou de reversão, por exemplo, né? Mas a gente não está usando hoje abordagens de AI para isso especificamente. Alguma tecnologia nova que vocês tenham visto recentemente chamou a atenção de vocês? Eu vou dar exemplo de uma que me chamou muita atenção. Eu vi eu não lembro agora o site, então assim, mas essa me chamou muita atenção, eu devia ter anotado na época. Eu só vi uma vez esse site, eu achei muito bacana. Funcionava assim, o Aracaki. Ele ia passando um market replay na tela, você podia pausar, voltar, avançar, e ele ficava perguntando assim, você faria operação aqui? Aí você fala, eu compraria, venderia. Aí ele avança um pouquinho, aí ele te mostra qual é o resultado. Você faria operação aqui? Então ele ia passando o market replay, você ia fazendo as operações em cima do teu histórico, em cima do market replay, ele já traz o modelo fechadinho de como que aquilo dali seria você operando de forma automatizada. Já quero o contato. Esse foi um dos mais impressionantes. Em cima da tua operação do Market Replay, ele gera um modelo operacional similar ao que você fez no Market Replay, 100% automático. Um aprendizado do teu modelo para poder replicar. Ele aprendeu com base em você dizendo aonde você operaria, compraria e venderia. Incrível essa ferramenta. Para você ver como é que as coisas estão andando. E na área de automação, uma das coisas mais interessantes que eu vi recentemente foi uma competição entre modelos de inteligência artificial, né, para você dar um capital de $10 mil para cada modelo e você deixa os modelos ali via prompt, perguntar, cara, o que você faria, compraria ou venderia, e eles colocam esses modelos para competir entre si. Que foram as principais, né? ChatGPT, Gemini, essas coisas. Olha, está saindo cada coisa que, assim, cara, eu não sei o que vem pelos próximos 5 anos, tá? Nem eu. É interessante, assim, a gente está no meio do processo, assim. Eu sou meio dinossauro também, tá, turma? O que acontece? Eu, há 3 anos atrás, eu sou programador, assim, eu programo também tem bastante tempo. Há 3 anos atrás, eu olhava para a inteligência artificial e eu falava assim, cara, isso aqui só produz lixo, isso aqui nunca que vai entrar no meu dia a dia, eu nunca vou conseguir aproveitar isso aqui para fazer o que eu faço. Hoje, eu ainda programo, mas eu passo o olho numa IA para saber se dá para fazer a otimização do que eu faço. Eu acho que há menos de 3 anos atrás, ou talvez 3 anos atrás, foi a minha primeira incursão em tentar usar a inteligência artificial para, de fato, me ajudar a desenvolver código. E foi um lixo completo. Foi tudo errado. Mesma coisa. Eu quero fazer, tal, não sei o que, os resultados eram horrorosos, dava tudo errado. O código ficava crashing o tempo inteiro. Eu falei, pô, legal, ainda não. Por curiosidade, um ano depois dessa primeira tentativa, eu tentei fazer exatamente a mesma coisa, e eu acho que eu devo ter usado exatamente o mesmo prompt. O negócio deu certo na primeira, eu não tive que fazer nenhum ajuste em nenhuma linha de código em menos de um ano. E na época era ChatGPT mesmo, assim, não tinha Claude, né? Hoje a gente usa lá o Claude Code pra caramba, não tinha essa ferramenta ainda. Né? Então, assim, a evolução realmente, você saiu de alguma coisa que era bem clunky mesmo, assim, bem tipo, ajuda mais ou menos, né? Às vezes pode até atrapalhar mais, porque dá trabalho para você corrigir o erro do negócio, para algo que, assim, realmente é impressionante. E hoje a gente está já em outro nível em que a gente consegue, no prompt, dentro do VS Code, lá, a gente pode ficar discutindo com o próprio, né, com o próprio prompt lá e tal, inclusive, o que você sugere que eu faça para que esse backtest não caia em nenhum tipo de risco de overfitting, não sei o que lá. Ele traz o set de regras, o que fazer e tudo mais, e falou, beleza, pode fazer. Estamos já quase nesse nível, ou já estamos nesse nível. A verdade é que a gente tem uma super inteligência ali guiando, às vezes você nem sabe o que fazer, mas você tem uma super inteligência guiando o nosso processo ali também, né?
O desafio é assim, a gente tem que tentar manter controle das coisas, porque, óbvio, ele está lá cuspindo código pra caramba, a gente tem que ter capacidade e senso crítico para avaliar as coisas, porque não necessariamente só porque veio de lá do cloud está certo, a gente tem que saber se está certo, a gente tem que saber criticar. Então essa é a vantagem, que a gente olha todo o código do jeito que ele foi criado e a gente consegue depurar e debugar, né? Auditar, não é um verdade, vibe coding, na linha. verdade, né? Não é. Não. Não é que eu tô caminhando na rua e falo, faça tal coisa, assim, né? Mas assim, acho que a gente está chegando muito perto do estado da arte mesmo, em que a gente consegue produzir um monte de coisa com qualidade. Com qualidade e com esforço menor, muito mais rápido. Boa. Para fechar, turma, vantagem estrutural. A gente ainda sempre vai ter, assim, na minha opinião, o mercado, primeiro, nunca vai morrer, né? E eu acho que eu falei com vocês dois mais cedo, o mercado só existe porque todo mundo pensa diferente. Se todo mundo pensasse igual, não haveria mercado, né? Como que o humano vai continuar tendo vantagem no mercado cada vez mais dominado pelas máquinas? Felipe, fala pra gente. Olha, para finalizar, o que você acha? Olha, principalmente, voltando àquele ponto, um bom modelo, a qualidade desse modelo, encontrar formas de trazer mais eficiência desse modelo como um dos pilares, e o segundo, com toda certeza, a especialização do profissional que está executando aquilo. Você acha que ainda tem espaço para o improviso e para a análise humana? Eu acho que até para análise humana, o improviso não tem espaço. No final das contas, agir como uma empresa e protocolar processos para quem está executando manualmente, ela é tão importante quanto passar isso para uma automação fazer tudo isso, né? Então, mesmo para um humano, eu acho que não tem espaço para improviso, né? Se tiver, vai ser operar fadada. de forma profissional, né? Exatamente. Concordo. Fábio. Para a gente isso é óbvio, assim, né? A gente, na verdade, a nossa empresa é construída em cima dessa premissa, né? De que a gente não improvisa nada. A gente é tudo feito com método, tudo tem que, de fato, respeitar uma lógica, né? E o método, tudo é construído da forma mais robusta possível. E é o que eu tinha falado há pouco, né? Eu acho que a gente, né, nós individualmente, não conseguimos fazer melhor do que os próprios modelos que a gente desenvolveu, né? Então, tudo, desde que eu comecei com a gestora anterior, né, com a Dow, que foi comprada depois pela Giant, o que a gente fez foi tentar sistematizar a nossa cabeça. Então, eu tinha um monte de formas de montar uma carteira de ações, né? Eu sempre procurei empresas boas e baratas, né? É um estilo de gestão. Eu falei, tá bom, eu consigo fazer esse negócio de uma forma sistematizada, né? E, no final das contas, quando a gente colocou esse negócio para funcionar, a minha performance era substancialmente melhor do que a minha performance passada, fazendo basicamente a mesma coisa. Só que com a diferença de que, em vez de eu ficar fazendo de um jeito que dava na cabeça, porque eu acho que hoje eu vou fazer tal coisa, a gente fez de uma forma totalmente sistemática. E na Giant é exatamente a mesma coisa, não tem improviso para nada, né? Tudo que a gente quer fazer, a gente elabora uma hipótese, testa, discute, testa estresse pra caramba, vê se o negócio para de pé em todas as situações de mercado, se aguenta realmente estresse de mercado. E só se de fato o negócio resistir a essa bateria, né, essa porradaria toda, é que de fato a gente implementa. Então, acho que a gente é o extremo do não improviso. E do que vem pela frente também. Turma, nosso tempo encerrou. Eu queria finalizar agradecendo primeiro a participação de todos vocês, a presença de todos. Aracaki, queria agradecer muito sua participação também. Muito obrigado. Fábio, obrigado também pela participação. Eu que agradeço. A todos aí, uma ótima expert, pessoal, e obrigado a todos mais uma vez. Obrigado. Obrigado.